Vamos ver o de filosofia de beco, né? Não vai dar certo na vida? Vamos ver. Ninguém vai vencer, né? Vamos ver aí. Baca Gaijin nos explica, né? Por que você não vai vencer na vida? Essa câmera dele é boa demais, hein? Porra! Bom, eu já falei aqui no canal diversas vezes, né, sobre as filosofias aqui do Oriente, especificamente a filosofia budista, a filosofia taoísta e a filosofia hindu. E mesmo quando eu não estou falando especificamente sobre essas filosofias, né, vocês sabem que a minha visão de mundo, né, as minhas opiniões, geralmente são muito influenciadas por elas, né, porque eu me identifico muito com elas e eu procuro estudá-las o máximo possível já há alguns anos já, né? Mas no ano passado eu resolvi me aprofundar um pouco mais na filosofia ocidental e isso foi muito bom, tá ligado? Foi muito bom porque eu consegui me entender muito melhor, né? É interessante porque na adolescência, né, ali no final da adolescência, no começo da fase adulta, eu fui muito influenciado pelo Alan Watts, né? Tinham muitos vídeos dele lá no começo do YouTube que viralizavam, né? Porque ele gravou todas as aulas dele. Então começou a bombar na internet aqueles áudios antigos, né? E ele fala com uma eloquência. Eu usava até para estudar inglês, tá ligado? Eu usava os áudios dele. Então o meu interesse por filosofia acabou despontando em direção às filosofias orientais, tá ligado? Mas eu não tinha essa noção naquela época, e até pouco tempo eu não tinha essa noção de que para entender completamente as filosofias do Oriente, né? Não só as filosofias do Oriente, mas tudo, né? Eu precisava entender primeiro o viés do observador, né? No caso, o meu viés, tá ligado? Então, estudando a filosofia ocidental, eu me compreendi melhor, né? Porque eu entendi as bases, né? Eu entendi as estruturas filosóficas que compõem o ambiente em que eu me desenvolvi. Perfeito, né? Muito bom. Ótima reflexão. E aí sim, né? A partir dessa melhor compreensão de mim mesmo, eu consegui compreender melhor todo o resto, né? Inclusive as filosofias orientais que eu já estudava há tanto tempo. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre fazer, né, algumas considerações sobre o pensamento ocidental e o oriental, algumas coisas que eu já me sinto seguro para falar a respeito. Não que eu me segure também, quando eu não me sinto seguro eu falo mesmo assim, mas eu sempre deixo claro, né, que eu não sou especialista nem nada disso. E algumas pessoas me pedem, né, não é uma maioria, algumas pessoas sempre estão me mandando mensagem pedindo para me aprofundar mais, né, na filosofia e tudo mais. Mas eu sempre falo, né, assim, vocês sabem que eu faço esses vídeos às vezes até mais pra mim mesmo do que pra vocês, tá ligado? É o que tá na minha cabeça no momento É e isso, eu fazer o sinto bagulho porque é legal. essa vontade de expressar, tá ligado? Então o meu objetivo não é converter ninguém em nada, né? Não é fazer juízo de valor, tá ligado? Eu não tô aqui querendo provar que a filosofia oriental é melhor do que a ocidental, nem nada disso, até porque essa própria designação, né, de melhor e pior, ela já não faz sentido, né, nas Ela é muito filosofias aqui do arbitrária. Oriente. Então não é esse meu objetivo, tá ligado? É interessante, né? O quanto acho que o sistema filosófico, sobretudo dessa perspectiva bastante burguesa, né, liberal, e tal, vai categorizar as coisas como melhores e piores, né? Não entender a relação delas dentro de um mesmo conjunto. Mas, dito isso, como eu já falei lá no começo, né, como eu me identifico muito com as filosofias daqui do Oriente, o meu discurso vai ser sempre, lógico, enviesado, né, como sempre, como todo discurso. Mas enfim, né, eu já falei aqui algumas vezes, e eu acho que esse é sempre um ponto bom para começar a falar sobre isso, sobre como quase todos os grandes físicos do século passado, eles se debruçaram em algum momento sobre as filosofias aqui do Oriente, né, especificamente o hinduísmo, o taoísmo também, alguns deles, Oppenheimer tem uma influência nisso, conforme eles né? iam ali desvendando as teorias da física moderna, né, principalmente a relatividade geral e a mecânica quântica, né. Então você tem Einstein, você tem Carl Planck. Sagan, você tem Bohr, você tem Schrödinger, você tem Oppenheimer, né, que inclusive cita lá o trecho do Bhagavad Gita, né, que todo mundo fala, né, agora me torna a morte, não sei o quê. É um poema da filosofia hindu, né, o Bhagavad Gita. Ah, mentira. Isso é tudo mentira. É tudo mentira. Tá no almanaque da Turma da Mônica, da Magali, de 1999. Todas as citações. E eles fizeram isso, né, eles acabaram se aproximando mais da filosofia oriental justamente porque a filosofia oriental parece explicar melhor a realidade como a física moderna descreve ela hoje, tá ligado? Do que a filosofia ocidental, no caso, né? A filosofia ocidental, e aqui eu estou me referindo, né, às bases da filosofia ocidental e não a indivíduos específicos, né? Mas a filosofia ocidental, ela me parece extremamente conservadora, né? No sentido de que ela se fecha
na percepção humana, tá ligado? A filosofia ocidental explica a realidade a partir da percepção humana como se fosse uma via de mão única. Perfeito, Vocês muito entendem? bom. Tipo assim, como se o ser humano explicasse a realidade, mas a realidade não explicasse o ser humano. Eu acho que é muito de uma influência, essa observação é muito boa, é muito de uma influência marcada por esse apreço muito grande que as filosofias da Idade Moderna vão ter, né? Essa própria ideia da colocação de um ressurgimento, de uma valorização antropocêntrica, né, tão grande, que vai passar a ver a própria forma de como a racionalidade humana constitui, né, pensa as experiências, pensa as estruturas toda geral, sempre do panorama humano, né? Sempre a partir dessa perspectiva que olha para a racionalidade humana e para a organização da racionalidade humana como ponto principal, né? Como algo ali intocável. É quase como se a razão humana representasse uma entidade separada de todas as coisas, né? Então toda a razão humana explica o mundo e o resto é acessório, né? O homem faz as coisas como ele bem entende, ele tem esse domínio sobre as coisas quase como um deus. Então eu acho que é muito interessante a gente ver que o desenvolvimento dessa perspectiva filosófica na Idade Moderna, ela está muito relacionada a esse novo lugar que a humanidade vai ocupar no centro das relações dominantes sociais do século XV, século XVI, né? Sobretudo no processo que vai levar à expansão da Europa para outros lugares, né? Então você vai precisar criar esse termo, vai precisar criar essa referência de dominação, do homem ser ali o formador de todas as coisas, né? Ele ser essa entidade superior que está acima de todas as coisas, tal, porque isso de alguma maneira legitima o papel que a dominação tem, né? Legitima o papel que esse tipo de dominância vai ter nas relações sociais. Tá ligado? Então, as diferenças, né, são muitas, mas... Perfeito, Lucas. Quase como se o humano não fizesse parte da natureza. Exatamente. Ele tá em separado. Ele vai entender a sua experiência histórica como um ente separado do restante da totalidade humana, né? Enfim. Acho que uma das principais diferenças entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental está justamente aí, na concepção do indivíduo, né? No Ocidente a gente trata... E olha só que interessante, né? É uma concepção muito marcada pelo individualismo, sobretudo porque é nesse momento que a gente tem justamente o quê? O crescimento, né? A gente tem o começo da consolidação dessa ideia do que viria a ser a sociedade burguesa. A sociedade que vai entender o indivíduo como essa entidade separada, com a capacidade de decisão, com a capacidade de manipulação, que o coloca à imagem e semelhança de quem? De Deus. Tá ligado? Então, interessante. Como se ele fosse uma coisa completamente diferente da realidade, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, né? Várias vezes eu falo sobre isso, porque é muito evidente isso, tá ligado? Essa percepção de que nós estamos confrontando a realidade, né? E não como se a gente fosse parte dela. Perfeito. Essa noção, né, enquanto filosofia, muito bom. Ela surge na Grécia Antiga, né? Ela se fortifica na Idade Média com o cristianismo e ela se perpetua na Idade Moderna com o capitalismo, né? Caralho, muito bom! Essa noção meio abraâmica, né, de que Deus nos criou fora do universo e só depois é que ele nos colocou aqui dentro, né? Essa ideia de que nós somos uma alma imortal aprisionada em um corpo mortal, tá ligado? Como se de alguma forma a gente pudesse existir fora do corpo, né? E portanto fora do espaço-tempo. O liberalismo bebe completamente dessa fonte, né? Da ideia de que o indivíduo é uma entidade imaculada e invulnerável, né? Uma entidade separada da realidade, que molda a realidade à sua vontade transcendental, né? E... é o penso, logo sou, né? É isso. É o penso, logo existo. A sua compreensão de existência se pauta por aquilo que você julga ser um movimento primordial, um movimento primeiro do pensamento. Como se o pensamento fosse ele mesmo uma essência, uma coisa pairando pelo ar, né? Muito interessante. É que nem o Alan Watts diz, né? No Ocidente, quando uma criança nasce, a gente tem o costume de dizer que ela veio ao mundo, né? Vocês entendem isso? Tipo, ela veio ao mundo, como se houvesse um lugar que não é o mundo. Muito foda. De onde essa criança veio, tá ligado? Quando na verdade faria muito mais sentido dizer que a criança veio do mundo, né? Ela não veio ao mundo, ela veio muito do bom, mundo, né? Muito bom. Essa criança cresceu ela veio e se desenvolveu mundo. a partir de elementos do mundo, né? Não é como se um bebê que nasce fosse matéria nova no universo, né? Matéria que não existia no universo até então e agora passou a existir. Não, né? Na física moderna, né? O universo ele é considerado um sistema fechado, né? Então se aplica no universo a lei da conservação da matéria e energia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Os átomos que compõem o seu corpo hoje existem desde o Big Bang, tá ligado? Existem desde o Big Bang. Então você já foi bilhões de outras coisas antes de ser você, tá ligado? Você não é algo diferente do universo, você é uma etapa dele,
né? Você é uma manifestação do universo. Que nem o Carl Sagan dizia, né? Nós somos poeira de estrela, literalmente, né? Os átomos que compõem os nossos corpos hoje já foram estrelas um dia, né? Já compuseram estrelas um dia e tantas outras coisas antes de se organizarem nessa forma que hoje é você, né? Antes de se organizar nessa forma de Wellington, antes de se organizar nessa forma... Não acho que tá perdendo materialismo, né? Eu acho que existe uma compreensão da totalidade da composição da matéria. Eu acho que é importante ter essa dimensão, né? Porque aí você para de achar que você é a última bolacha do pacote, cara. Isso é o seguinte, né? A gente não é especial. Nada faz da gente especial. Nada, ninguém é especial. A gente é um corpo, a gente não tem um corpo. A gente é um corpo jogado no mundo pela aleatoriedade dos eventos. Acabou. Pela causa dos eventos, acabou. E eu acho que pensar isso, num primeiro momento, pode ser até angustiante. Pode até parecer angustiante, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a partir do momento que a gente se destitui desse lugar do especial, desse lugar em que a gente é muito único, muito potente enquanto indivíduo, que a gente percebe que é justamente no tecer das relações, na construção das relações, né? Da nossa essa relação com o todo, com a totalidade, porque a gente também faz parte dessa totalidade. É nesse momento que a gente consegue aprender o processo, que a filosofia mais importante que existe é a filosofia da praxis, é a filosofia que faz com que as coisas aconteçam. Não aconteçam no sentido empirista só, né? Do tipo, você sabe, você faz um experimento científico em que você verifica a temperatura do fogo, uma corrente elétrica, não é isso. Não é nesse sentido. Mas é quando você vai conseguir constituir uma experiência que você vai se entender como parte dessa totalidade. Não como parte, né? Mas você é essa totalidade. E essa totalidade também está em você. Eu acho que isso cria um tipo de movimento diferente do pensamento, né? Te retira daquele lugar super ensimesmado. Oh, meu Deus. Não, você é nada. Isso não é ruim. Isso é uma constatação. Por isso que a vida é bonita, né? Eu acho que é justamente isso. A vida, ela é bonita porque ela é o intervalo daquilo que tem no universo no seu total. É o vazio, a morte, o silêncio, a baixa energia. E eu acho que isso faz ainda mais sentido, particularmente pra mim, me ver como comunista nessa situação, sabe? Porque você começa a perceber que esse sopro de matéria, esse sopro de vida, esse sopro de existência é tudo aquilo que a gente tem. E o fato das pessoas não terem acesso a dignamente viver esse sopro é o grande problema. E que cria uma estrutura em que as pessoas não vão poder viver esse momento, não vão poder presenciar isso. Isso que é foda, sabe? Isso que é foda. É isso que me pega. Porque aí você entende que a luta pelo socialismo e comunismo, pela revolução dos trabalhadores, do proletariado, é uma revolução que visa justamente garantir não. Acho que garantir não, porque garantir a gente não tem de nada. De nada. Nada é garantido. Nada. Mas eu acho que é um passo. É um movimento. É um movimento que se representa como potência. Para que a gente possa entender que desfrutar da existência significa criar uma estrutura que permite que a gente desfrute da existência coletivamente, porque a gente não existe enquanto indivíduo, isolado, uma anêmona no meio do mar. A gente não existe enquanto essa estrutura. Até a anêmona tem o Nemo. Até a anêmona tem o Nemo. Por que você não vai se relacionar com alguma coisa, sabe? Por que com você vai ser diferente? Como que a tua vida não tá relacionada com esse movimento? Eu acho que pensar isso me ajuda bastante, assim. Me ajuda a entender essa dimensão. Me ajuda até a entender, isso que é bem importante também, que essa é uma luta de dimensão histórica que ultrapassa a minha própria existência. Que ultrapassa a existência de qualquer um. E é por isso que o resgate à memória, por isso que a rememoração, por isso que esse processo é tão importante. Porque ele nos situa na vida humana, nos situa na história. Não é à toa que o Marx, né, vai falar que até agora a humanidade viveu o quê? Viveu a pré-história. Por que a humanidade viveu a pré-história? Porque a humanidade, enquanto esse conjunto, essa coletividade, os trabalhadores, né, aqueles grupos que são historicamente explorados, você pode colocar outros, plebeus, servos feudais, escravizados, pode colocar qualquer coisa. Essas pessoas têm sua dignidade retirada delas, porque a vida delas não vai tão importante quanto a vida daquele outro, daquele importante, daquele rei, daquele sacerdote, daquele capitalista. Enfim, brisei aqui. De Bruno, antes de se organizar nessa forma de Cássio do Corinthians, tá ligado? E essa percepção de que tudo está em constante movimento, né? De que tudo está em constante transformação. É dialético, é uma das bases da filosofia oriental, né? Tanto do budismo, quanto do taoísmo, quanto do hinduísmo. É claro que tem filósofos ocidentais que também partem dessa mesma premissa, né? Que nem os pré-socráticos, Heráclito, né? Aquela coisa de o ser humano não, né? Um homem não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque a água do rio está passando. Muito né? forte. E o próprio homem, quando ele entra na água, ele sai e já não é o mesmo homem, né?
Então, um homem ele não se banha 2 vezes no mesmo rio, nem na mesma água, nem o mesmo homem, tá ligado? Mas... a gente é um processo constante de instabilidade. Essa é a questão. A estabilidade plena absoluta, ela é uma ilusão. Ela é uma farsa. Ela ajuda a própria forma de como o sistema existe para te vender a ideia de que é possível construir uma vida baseada nessa estabilidade. Não é à toa que a gente se sente mal por não ser produtivo o tempo todo. Não é à toa que a gente se sente mal por não estar cumprindo com determinadas expectativas. Porque se vende a ideia de que esse universal de coisas, essa universalidade de expectativas, de processos e tal, é justamente aquilo que é estável. É justamente aquilo que é metafísico. É aquilo que diz respeito a uma realidade que não se altera. Por isso que ela é estável. Ou ela é estável porque não se altera? Duas coisas. Então eu acho que é isso, a partir dessa perspectiva de que o mundo é um movimento. É a filosofia da praxis. Não da prática, do praticismo, né? De achar que a gente só é um sujeito prático. Mas prática tem a ver com essa relação estabelecida. Tem a ver com o movimento. Tem a ver com a constante destruição. Eu acho que isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque a gente para de viver a ilusão de que é possível criar sem destruir. A gente para com a ilusão de que a mensagem, a ideia, ela é algo estático, parado no tempo. Eu acho que nesse sentido o marxismo ele é muito potente porque ele é uma teoria que dá ao sujeito um lugar histórico. E essa é, para mim, uma das grandes contribuições do Marx, uma das grandes contribuições do Benjamin. Uma das grandes contribuições do Benjamin é a percepção do seu lugar como sujeito histórico. E essa sujeição histórica está diretamente relacionada da forma de como a sociedade se organizou. A partir do quê? Da luta de classes. Não é à toa, de novo, a humanidade viveu a pré-história até agora. Está na hora de construirmos a história humana. Qual é a história humana? É a história do sujeito histórico, não do sujeito do conhecimento histórico, do sujeito histórico, que está nesse lugar, da impermanência, do trabalho, da relação, do caos, da instabilidade. É isso. Existem décadas em que nada acontece, e semanas que décadas acontecem. Quem meteu essa foi o Lenin, pô. Ó, se você quiser saber mais sobre esse tema, a Mai mandou fazer o jabá, eu vou fazer o jabá. Não pretendia, porque achei que ia ser paia. Mas ó, jabá do livro. Palavra a Palavra está lançando o livro Melancolia de Esquerda e Outros Escritos. Uma seleção de textos especiais do Walter Benjamin, um dos filósofos que eu tenho mais apreço no meu estudo, na minha formação. E eu tive a honra de escrever esse prefácio. Os membros densos, inclusive aqui do canal, já tiveram acesso a esse arquivo. Você se tornar um membro denso, você ganha acesso a esse arquivo também e vê lá o que eu escrevi. Para você conferir esse livro, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. O livro está em pré-venda, então já tem desconto. Não deixa de conferir. Tá uma obra, ó, boa demais. É preciso entender isso, né? O Heráclito, ele era um pré-socrático, né? E Platão é considerado o pai da filosofia. Então, é evidente, né, que esses filósofos que pensavam diferente, eles não constituíam a hegemonia. Esse livro do Benjamin, essa seleção de textos, vai trazer isso. Vai trazer essa parada. Tese sobre o conceito de história, um programa proletário para o teatro, o autor como produtor, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, destino e caráter, sobre a violência, melancolia de esquerda, também bem bom. Tem muitos. A hegemonia do pensamento ocidental, né? Eles não são a maioria, né? O pensamento que constitui o senso comum ocidental é o de que existe um conflito entre o corpo e a mente, né? Como se o corpo fosse uma espécie de empecilho, né? Que limita. Ou de que a gente tem um corpo, né? De que a gente é uma mente, né? Um cérebro que tem um corpo. Acabou. Essa dualidade, né? O problema é a dualidade. Por que a dualidade é a questão? Porque a partir do estabelecimento de uma dualidade, você cria uma diferença. Você cria um elemento de separação. Só que esse elemento de separação, no caso da filosofia platônica, no caso dessa brisa do cérebro e do corpo, é o quê? É um método de separação que é absolutamente arbitrário, que não entende esse processo unificado dessas relações. Que aprisiona a nossa mente, né? A nossa alma imortal, tá ligado? E isso faz com que a gente passe a vida toda lutando contra a nossa própria natureza. Como se a natureza fosse a nossa inimiga, né? É lógico que aqui, né, só para deixar claro, eu estou falando de pensamento ocidental, né? Mas hoje em dia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o pensamento ocidental se tornou hegemônico, né, no mundo todo. Então mesmo aqui no Japão, né, que ainda tem algumas bases sociais estruturadas no shintoísmo e no budismo. Você vê que interessante, né? O estabelecimento de uma hegemonia do pensamento, de uma hegemonia de funcionamento da filosofia, diz respeito também à forma de como aquela sociedade vai se organizar.
Então, para o Ocidente, né, para os ingleses, franceses, americanos, blá, 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 era muito importante que você conseguisse impor esse método de pensamento para você criar essa dualidade que permite a dominação. Veja aí, por exemplo, como que as sociedades indígenas no Brasil, dentro da sua uma amplitude, uma variedade gigantesca, né? Não existe o povo indígena, né? Existem vários povos indígenas. Vários desses povos indígenas se organizavam de uma maneira coletivamente que compreendiam a sua localização no mundo de um jeito diferente. O que os portugueses vêm fazer aqui com o processo colonizatório, né? Com a catequização? Você impõe uma outra ordem. Você impõe uma ordem de obediência, de subserviência, de castigo, de que você está comprometido ao nascer ao pecado original. Então você está condenado, está condenado, já era, acabou, simples assim. Você redimensiona toda a maneira de como aquele povo, de como aquela sociedade está pensando, como ela se organiza. Como que você faz isso? Pelo convencimento? Pelo convencimento da pólvora, né? É assim que você convence. É o jeito mais eficiente para se convencer alguém. O convencimento pela pólvora. Principalmente no Zen, que é a versão japonesa do budismo, né? Que incorpora ali alguns aspectos do taoísmo, né? Depois da Segunda Guerra, né? Com a ocupação dos Estados Unidos aqui no Japão e todas as reformas políticas e sociais que decorreram disso, né? É evidente que a sociedade japonesa, assim como muitas outras aqui na Ásia, passaram a incorporar a lógica do pensamento ocidental acima da oriental, né? Só para deixar claro que quando eu estou falando de pensamento ocidental, eu não estou me referindo necessariamente aos países do Ocidente, né? Eu estou me referindo às bases filosóficas que tiveram origem no Ocidente, né? Sério, toda vez que eu vejo o vídeo do Baca, eu saio com uma fumacinha do cérebro. E que hoje já se expandiram para o mundo todo, tá ligado? Mas enfim, né? O que eu quero dizer é que no taoísmo, no hinduísmo e no budismo, não existe essa separação do indivíduo e da realidade, tá ligado? Isso é muito interessante porque essa separação ela pode ser tão natural pra gente que é ocidental, né? Que a gente acaba tratando como se fosse um aspecto da natureza humana, né? Como se fosse uma espécie de instinto, mas não é, tá ligado? Não é, porque, né, 1000 anos antes de Cristo já tinham sociedades aqui na Ásia estruturadas em torno da percepção contrária, né? Da percepção de que não existe indivíduo. Porque não é difícil de você perceber isso, na verdade. Isso, quando não existe indivíduo. Ele não desaparece instantaneamente, né? Ele fica ali, ele se decompõe, né? Outros animais se alimentam do corpo dele. A gente mesmo se alimenta do corpo de outros animais que morreram, né? Então é bastante intuitiva, na verdade, né? Essa percepção é muito foda. De que a gente não deixa de existir quando morre, né? A gente se transforma em outras coisas. A gente não vem ao mundo, a gente vem do mundo e a gente volta pra ele quando morre. Caralho, né? Muito bom, Só véio. que a partir do momento em que a gente nasce, né, numa sociedade completamente organizada a nos fazer nos entender enquanto indivíduos separados e independentes, né? Porque é isso, né? Essa separação individual entre os indivíduos é aquilo que garante a supremacia do funcionamento do sistema econômico, do sistema da economia política de dominação. E todo mundo que você conheceu durante a sua vida inteira também demais. Nasceu, né, nessa mesma sociedade, foi influenciado e educado por essas mesmas instituições, né? Aí acaba parecendo que é natural, tá ligado? Acaba parecendo que é instintivo, simplesmente porque não se tem mais a noção da base, né? Não se enxerga mais o fundo do poço de tão alto que a gente já escalou, tá ligado? Forte. E mesmo a ciência... E é um negócio interessante, né? Porque muita gente vem comentar comigo sobre esse processo, né? De um certo choque quando você começa a ler literatura marxista, começa a pensar sobre essas questões, justamente porque é nesse momento que você se percebe em um outro lugar. Você percebe que toda essa naturalidade, que toda essa perspectiva que é construída ao longo de tanto tempo, né, a partir de tantos não questionamentos, ela é falsa, ela é ilusória. E é simplesmente, é que nem o Baca falou, é intuitivo. Intuitivo quando você para pra pensar isso. Só que a ideologia é um negócio tão forte, tão sinistro. E esse mundo que está aqui promove isso de uma maneira tão intensa que a gente se questiona se a gente tá certo, se a gente realmente não tá ficando maluco. E por isso que eu acho que, inclusive, é um dos fatores que faz com que as pessoas fiquem muito mal, né? Fiquem tristes, fiquem desesperançosas, porque veem que tudo aqui, tudo que era sólido se desmanchou no ar. Tudo que era sólido se desmanchou do ar. Tudo aquilo que era certeza se transformou em cinzas. E aí é foda, né? Você tá uma vida toda achando que você tá cultuando alguma coisa. E aí quando você percebe, não é nada mais do que um holograma. É uma representação, não necessariamente ligado à realidade. Foda. Ocidental, né? A ciência ocidental, hoje em dia, já entende, né? Desde o século passado, na verdade, que não tem como você descrever um objeto
sem descrever junto o ambiente em que esse objeto está. Perfeito. Tá ligado? Porque o ambiente em que o objeto está não, você vira um liberal. Define o que o objeto é. Não, você vira um liberal. Você vai entender as coisas a partir de uma perspectiva marcada pela essencialização, marcada pela compreensão, pelo entendimento de que aquele objeto é um objeto per si e para si, como se ele existisse fora de uma relação. É quando você pega um caso, por exemplo, como o do Elon Musk, e vê o bilionário, o cientista, não sei o que lá, e você não consegue ver todos os elementos ao redor dele que garantiram que ele pudesse transformar essa perspectiva e fazer com que esse discurso fosse um discurso que chegasse até as pessoas. Você perde a totalidade de vista, porque você está olhando para árvore, você está olhando para o detalhezinho, você não está olhando para a floresta que cerca a sua árvore, né? E vice-versa, né? E vice-versa. A análise do objeto também define como é o ambiente em que ele está, né? Simplesmente porque eles são a mesma coisa. Exato! Eles são a mesma coisa. Eles são a mesma o que coisa. É o ambiente? Você tem ali uma floresta, vamos supor, né? Você tem árvores, você tem plantas, você tem animais. Por que um ser humano não entraria como parte disso? Né? Por que o ser humano seria algo diferente do resto do ambiente? Foda. Não é? Foda pra uma caralho. separação arbitrária, tá ligado? Por isso que alguns seres humanos têm a pele clara, por isso que outros seres humanos têm a pele escura, por isso que alguns seres humanos têm o olho azul, por isso que outros seres humanos têm o olho puxado. Tô de wall hack no vídeo do Baca. Porque os ambientes em que esses seres humanos se desenvolveram eram diferentes um do outro, né? Uma análise desses ambientes... E quem cria a categoria raça, quem cria essas categorias, são as forças da classe dominante. Pegou? Quem cria a categoria da gente chegar na colonização e ver aquilo é um indígena, aquilo é um negro, aquilo é um amarelo. Por quê? Porque tudo aquilo está substanciado a um universal. Qual que é esse universal que dá o critério? O branco. O branco não tem raça. O branco não tem raça. Você não pergunta qual é a raça de uma pessoa branca. Você não pergunta. Por quê? Porque não tem raça. Porque ele é o universal. Ah, não. Você fala não. Ambientes justifica o porquê desses seres humanos serem como são, né? E uma análise desses seres humanos também indica como era o ambiente em que eles se desenvolveram, né? Incrível, simplesmente porque eles são a mesma coisa, né? Os seres humanos são Isso, perfeito. E Chiema, eles não são racializados, perfeito. E essa experiência da racialização, ela tem diferentes perspectivas dependendo do ambiente que você vai. Então eu, por exemplo, Gustavo, aqui no Brasil eu sou branco, não tem nenhuma questão em relação a isso. Eu, Gustavo, na Geórgia, na Armênia, eu era o quê? Turco. Eu era árabe, eu era judeu, as pessoas me confundiam. Por quê? Porque eu não parecia branco. Isso fez com que eu deixasse de ser branco? Sim e não, tá? Pedaço do ambiente. Porra! Né? Agora, muito foda. A visão individualista no Canadá, sou latino, ruindade pura. Ela produz muitas vezes pensamentos completamente absurdos, né? Que nem um conservador disse pra mim uma vez assim, Não, aí olha só que interessante. O Malgus Vissen mandou uma pergunta. Não seria ariano a questão do branco? Perdão? Não. Ó, Mal, nunca pedi desculpa por fazer pergunta. Nunca. É justamente aí que entra o ponto da radicalização da extrema-direita. A ideologia da extrema-direita, seja ela o nazifascismo, seja ela o sionismo, seja ela qualquer ideologia que vai prezar pelo quê? Pela ideia da identificação daquele grupo e daquela comunidade como uma comunidade que precisa de um espaço e que reconhece a si mesma como necessitada de um espaço vital e que, por isso, tem a legitimidade de avançar sobre outros povos. Porque o outro povo é racializado. Porque a outra sociedade, ela é o problema. Não eu. Eu sou a representação do universal, de uma idealização. Nesse caso, não. Nesse caso, o ariano, ele tem muito mais relação, por exemplo, com a formação das populações no Irã do que na Alemanha, por exemplo. Mas é a mesma coisa, pô. Essas são teorias que são fabricadas, que são criadas, sabe? Porque aí, dessa maneira, você consegue estipular esse outro. Você consegue criar uma diferença. E aí, a partir dessa diferença, o projeto político que você tiver atrás disso, você vai conseguir fazer o que você quiser, né? Não é à toa que o sionismo, que é a ideologia nazista do século XX, é isso, a ideologia nazista do século XXI, é isso que o sionismo é, porque ele pratica, não porque eu acho, porque ele tem práticas colonialistas tal qual a Alemanha tinha. Tal qual a Alemanha tinha, tá ligado? É essa ideia de que, inclusive, esse reconhecimento da nacionalidade judaica. Uma fabricação, porque o judaísmo não tem o reconhecimento de nacionalidade. Tanto que os judeus ortodoxos são contra o governo de Israel. Vários deles são pró-Palestina. Por quê? Porque entendem a formação dessa ideologia racista, que é o sionismo, como uma chave de dominação. E aí você cria uma narrativa, né? Você cria todo um mecanismo político para poder viabilizar o projeto daquela classe dominante, né? O sionismo, ele é bom para quem? Ele é bom para a burguesia israelense, ele é bom para setores da burguesia árabe,
árabe, ele não é bom para os trabalhadores israelenses, ele não é bom para os trabalhadores palestinos. Ele não é bom, ele não é legal, mas ele cumpre o propósito e os interesses politicamente ligados a esses estratos. Por quê? Porque com essa diferenciação, com essa criação, você impõe a ordem, você arbitrariamente coloca a ordem. Porque se os europeus tivessem nascido na África e os africanos tivessem nascido na Europa, aí eu falei, opa, peraí, tá ligado? Como assim, né? Como assim se os europeus tivessem nascido na África e os africanos tivessem nascido na Europa, né? Se os europeus tivessem nascido na África, eles seriam africanos, né? Se os africanos tivessem nascido na Europa, eles seriam europeus, tá ligado? Não existe uma alma europeia e uma alma africana. Vocês entendem esse grau de abstração, né? Como se o indivíduo fosse algo que não o corpo, né? Como se fosse possível foda. Tem que mandar esse vídeo pro Thiago. ser um europeu com alma de africano, tá ligado? E é justamente essa individualização excessiva, né, que produz na gente o senso de competição que rege a sociedade ocidental, né? A partir do momento que falta na gente a percepção de que o outro é um pedaço da gente, né? Um pedaço do ambiente em que a gente se encontra, a gente cria essa ilusão de que é possível que um seja melhor do que o outro, entende? Essa é a lógica da colonização, né? Caralho! Essa é a lógica da colonização. Quando você separa o indivíduo do ambiente, muito bom! Você não entende o porquê da outra pessoa ser tão diferente de você, né? Você passa a avaliar o outro de acordo com os critérios do seu ambiente, né? Sendo que o que é melhor no seu ambiente não necessariamente é o que é melhor no ambiente do outro, entende? Muito bom. E quando a gente cria, né? Quando a gente cria esse ideal universal, né? Como se houvesse um único lugar onde todos os seres humanos têm que chegar para serem bem-sucedidos, né? A gente transforma a vida numa jornada, tá ligado? Essa é uma analogia extremamente comum no Ocidente, inclusive, né? Entender a vida como se ela fosse uma jornada, né? Jornada você do tem herói. que lutar, porque no fim tá a recompensa, né? Então você vê que a gente nunca... A gente não vive o presente. A gente não consegue viver o presente. Em um mundo em que o futuro é cada vez mais duvidoso, em que as nossas condições de vida no presente são cada vez piores, esse tipo de dinâmica ideológica, esse tipo de dinâmica política se torna adoecedora. Qual é a maior enfermidade moderna? Característica do nosso tempo. Qual que é? A ansiedade. A depressão. É a depressão como a recusa do movimento e a ansiedade como a colocação futura de algo que não existe. Porque tudo que a gente tem é agora. Amanhã eu não sei. E ontem já foi. Vivendo pelo momento, né? A gente está sempre vivendo por uma suposta recompensa que está no futuro. E quando a gente chega no fim da vida e ainda não alcançou essa recompensa, aí a gente joga essa recompensa para depois da vida, né? Pro paraíso, ou seja lá o que for, né? Então, vocês entendem? O paraíso, o sucesso financeiro, o like, as visualizações, o número de inscritos, sempre coisas pra frente e que vão de alguma maneira te validar. E vão te validar como sujeito. Mas a pergunta que fica é: quem valida o validador? Validador? Não, mentira. Aí eu soltei a poesia. Como esse pensamento ele não faz sentido nenhum, né? Porque se a recompensa estivesse no fim da vida... Exatamente, André. Watchmen na veia, esquece. Então a melhor vida seria mais curta, né? A melhor vida seria mais curta. Se houvesse de fato um lugar para se chegar, quanto mais rápido você chegasse nesse lugar, melhor. Não é? Por isso que lugar eu vou chegar? Essa ideia de competição, né? Como se todos nós estivéssemos competindo com todos nós para ver quem chega primeiro. Quem chega primeiro onde? Tá ligado? Não se trata de chegar na frente, não se trata nem de chegar em lugar nenhum. Tá ligado? A vida está no processo e não na conclusão, né? A vida é que nem uma música. A vida é que nem música. Você não escuta uma música esperando que ela acabe, né? A beleza da música tá no processo da música, em todas as etapas dela, né? E não só na conclusão. Mas da música Mas a sociedade ocidental ela é organizada de forma a fazer com que as crianças desde pequenas entendam a vida como se fosse uma corrida, né? A gente trata as nossas crianças, e nós mesmos fomos tratados assim, né? Como se nós não fôssemos seres humanos. Como se nós fôssemos candidatos à humanidade. Vocês entendem, né? Como se existisse candidato ao emprego, candidato ao lugar ao sol, candidato à salvação. Um lugar para se chegar, né? Um lugar em que nós ainda não estamos. E aí a gente passa a vida toda batalhando, morre frustrado, sem perceber que desde que a gente nasceu, a gente já era aquilo que a gente estava tentando se tornar. Caralho! Né? Toma! Essa que é a brisa. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Bom pra caralho! E é nóis, mano. Beijos.
Você tá maluco? Ou, na moral, é muito legal, né? É muito legal porque eu lembro a primeira vez que a gente viu o vídeo do Baca. Eu lembro a primeira vez. A primeira vez. E é muito foda ver essa trilha, ver essa caminhada. Isso me pega no coração. Porra, tá maluco, velho. Que loucura, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Tá maluco. Muito bom. Pode chorar? Pode muito. Pode muito. Porque quem te disse que homem não chora? Hã? Te fiz, mas eu pisei na bola, né? Não sei como terminar o corte agora. Passar umas aulas do curso básico de História e Formação Política, tá aqui embaixo. Tá? Você já sabe tudo isso aí, né?